Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos muito felizes por você estar acompanhando este livro sensacional, esta obra-prima que fala sobre cada um de nós, o livro Ação e Reação. É o 9º livro que estamos lendo e comentando. E você pode ajudar muita gente, caso se você se interessar em fazer chegar a essas pessoas que estão nas suas listas a informação de que o livro Ação e Reação já está sendo lido e comentado. Os nossos canais de transmissão, sejam os da TV, sejam os do YouTube, são outras fontes que você pode também informar aqueles que você conhece. Porque nestes canais estão todos os outros livros que já foram lidos e comentados, não só este que estamos fazendo. Hoje, como você sabe, nós vamos terminar o capítulo 2. Capítulo que nós dividimos em 2 partes porque ele é muito rico e não queríamos lê-lo com pressa, queríamos comentar, queríamos aprofundar aquilo que o instrutor Druso estava falando. No programa anterior, na semana passada, nós vimos que ele estava terminando a sua alocução a um grupo dos 200 doentes em condições menos ruins da instituição, que já estavam mais serenos, que já eram capazes de entender. E para que você retome essa pequena fase final do diálogo de Druso com os seus pupilos da Mansão Paz, eu vou voltar aqui e ler para você o parágrafo final. Não é o que nós vamos começar hoje. Só para você recordar. Druso está dizendo, nós que temos errado nas sombras, errar aqui é no sentido de caminhar, de andar a esmo, perdidos na sombra, atormentados viajantes do sofrimento, nós que conhecemos o deserto de gelo e o suplício do fogo na alma opressa, poderíamos acaso encontrar maior felicidade do que a de subir alguns degraus no céu para descer com segurança aos infernos, de modo a salvar aqueles que mais amamos, perdidos hoje, como nós nos achávamos ontem, nas furnas da miséria e da morte? Quando você descobre algo bom, quando você identifica a lógica que antes você não conhecia, o que já significa subir um pouquinho na direção do céu, como é bom poder voltar àqueles que estão lá nas furnas para ajudá-los a que se reergam. Isso me faz lembrar aqui, olha, a historinha do peixinho, o peixinho vermelho. Nós temos essa historinha como uma história que Emmanuel conta no prefácio do livro Libertação. O peixinho vermelho. Aquele peixinho que estava num laguinho e que consegue passar pelo vão das grades do escoadouro da água e ele descobre um outro mundo. Daí ele viu maravilhas que os seus amigos que estavam naquele laguinho lá no interior não conheciam. E ele então luta para voltar e lá relatar o que ele havia descoberto. É a mesma coisa. Dito com outras palavras, é claro. Então agora, pegue o seu livro, nós vamos dar continuidade à leitura final, da parte final do capítulo 2, que você vai acompanhar com a gente a partir de agora. Vamos lá? Dezenas de circunstantes entreolhavam-se admirados e felizes. A essa altura, diz André, o mentor se mostrava aureolado de doce claridade, que se irradiava do seu tórax em cintilações, em brilhos opalinos, aquilo meio leitoso, azulado,
olhei meu companheiro Hilário e, reparando nele, os olhos também nublados de pranto, procurei sufocar a minha própria comoção. Eu também estava emocionado. O instrutor não estava falando como quem estivesse ensinando teorias. Na sua voz, ele colocava a inflexão de quem trazia uma dor imensamente sofrida e dirigia-se aos companheiros humildes ali reunidos, como se eles fossem, todos eles, filhos queridos ao seu coração. E ele, comovidamente, prosseguiu dizendo: supliquemos ao Senhor, nos conceda forças para a vitória. Vitória que nascerá em nós para a grande compreensão. Somente assim, ao preço de sacrifício no reajuste, conseguiremos o passaporte libertador. Calando-se o dirigente da casa, levantou-se da assembleia uma senhora triste e, caminhando até nós, dirigiu-se a ele em lágrimas. Era uma das doentes, não é? Ela disse a ele: meu amigo, perdoe-me a intromissão. Quando é que eu partirei para o campo terrestre com meu filho? Tanto quanto eu posso, eu o visito nas trevas. Ele não me vê, nem me escuta. Sem se dar conta da miséria moral à qual ele se acolhe, continua autoritário e orgulhoso. Paulo, no entanto, não é para mim um inimigo. É um filho inesquecível. Ah, como pode o amor contrair tamanho débito? E Druso exclamou, reticencioso: é verdade, sim, minha irmã. O amor é a força divina que frequentemente nós aviltamos, nós desprezamos, nós ferimos. Nós a tomamos pura e simples da vida com que o Senhor nos criou. E com ela inventamos o ódio e o desequilíbrio, a crueldade e o remorso, que nos prendem indefinidamente nas sombras. Quase sempre é mais pelo amor que nos enredamos, que nos envolvemos em pungentes, em penosos labirintos no tocante à lei. Amor mal interpretado, amor mal conduzido. E como se ele voltasse de uma rápida fuga, de uma rápida empreitada ao seu mundo interior, Druso acendeu um novo brilho no olhar, afagou as mãos da torturada mulher e anunciou: nós esperamos que você possa reunir-se em breve ao seu rapaz na valiosa empresa, na valiosa tarefa do resgate. Pelos informes de que dispomos, ele não se demorará nas inibições em que ainda se encontra. Tenhamos serenidade e confiança. Enquanto a pobrezinha se retirava com um sorriso de paciência, o instrutor conversou conosco ponderando: a nossa irmã possui excelentes qualidades morais, mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho que está nas sombras. Inoculou nele ideias de superioridade doentia, que cristalizaram-se na mente do rapaz, favorecendo ele os acessos de rebeldia e de brutalidade. Transformando-se em um tiranete social, o infeliz foi fisgado sem perceber ao pântano tenebroso, em seguida à morte do corpo. E a desventurada mãe, sentindo-se responsável pela sementeira de enganos
que lhe arruinou a vida, hoje se esforça por resgatá-lo, por reavê-lo. E Hilário, com interesse, quis saber: e ela vai conseguir semelhante propósito? E o nosso instrutor amigo disse: não podemos ter dúvida disso. Mas como? Perguntou Hilário. Nossa amiga, respondeu o instrutor, que amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso de reconforto ao filho, voltará à reencarnação em um ambiente muito pobre, paupérrimo, recebendo ali, quando novamente for uma mulher jovem, então desprotegida, o filho que ela própria complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica. Vai ser então, na carência de recursos econômicos, que ela encontrará inspiração de heroísmo e coragem, regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forja, naquele forno que derrete os metais, na forja da dificuldade e do sofrimento. E então, Hilário pergunta novamente: e eles dois vão conseguir vencer essa difícil tentativa? Tendo que explicar a ele o instrutor dizendo: a vitória, Hilário, é a felicidade que todos lhes desejamos. Mas e se eles perderem na batalha que eles projetaram? Se não forem fortes para conseguir chegar ao fim positivamente? Bom, por certo, depois de uma expressiva entonação da voz, eles vão regressar em piores condições aos precipícios que nos circundam aqui. E depois de um sorriso triste, Druso acrescentou: cada um de nós, os espíritos endividados, ao renascermos na carne, cada um de nós transporta consigo para o ambiente dos homens uma réstia, um feixe do céu que sonha conquistar e o vasto manto do inferno que plasmou para si mesmo. Quando não temos força suficiente para seguir ao encontro do céu, que nos confere oportunidades de elevação até ele, retornamos ao inferno que nos fascina a retaguarda. Nosso anfitrião ia continuar explicando, porém, um velhinho cambaleante veio até nós e lhe disse humildemente: ai, meu instrutor, estou cansado de trabalhar nos tropeços daqui, nas dificuldades daqui. Há 20 anos carrego doentes loucos e revoltados para este asilo. 20 anos, hein? Quando é que eu vou ter de novo o meu corpo na terra para descansar no esquecimento da carne aos pés dos meus? Interessante, não é? Ele está trabalhando. O povo fala assim: eu quero morrer para descansar. Quero morrer. Esse velhinho queria nascer para descansar. Porque fazia 20 anos que ele era um dos trabalhadores da instituição que vivia indo buscar espíritos dementados para serem asilados ali quando lhe chegava o momento. E ele, depois de 20 anos de serviço, estava querendo um pouco de sossego, não é? Quando é que eu vou poder reencarnar para descansar junto, graças ao esquecimento que a carne vai me produzir, junto daqueles que eu amo? Então Druso afagou a cabeça do velhinho e respondeu comovido: não desfaleça, meu amigo. Console-se. Também nós, faz muitos anos, estamos presos a esta casa por imposições de nosso dever. Sirvamos com alegria. O dia de nossa mudança será determinado pelo Senhor, não por alguém que esteja aqui, não é? É o Senhor que diz. E se você voltar lá no primeiro capítulo, o instrutor conta, neste começo do livro, ele conta que faz mais de 50 anos que ele está ali, albergado. Ele fala
sobre a sua vida pessoal, como é que ele voltou, né, das regiões inferiores para ser ser admitido. Há 50 anos sucessivos estou nesse refúgio de socorro, de oração e de esperança, diz lá no capítulo 1. Faz 50 anos que ele está ali, saindo de padioleiro para ajudante da limpeza, até chegar à direção. Imagina, o velhinho faz 20 anos que está carregando por lá e para cá e já está querendo sossego. Enquanto que o mentor agora está dizendo a ele: não, meu filho, você precisa esperar, sirva com alegria, faça as coisas bem feitas, tenha alegria em fazer, não como quem está carregando um fardo. De verdade, Deus é que vai dizer quando chegar ao momento da nossa mudança. É o Senhor que vai dizer isto. E todos nós temos que aprender a ser fiéis naquilo que temos que fazer. Depois de ter ouvido isto, não é? O ancião calou-se, com os olhos tristes. Logo após, o orientador fez soar uma pequena campainha e a assembleia se colocou à vontade para conversarem livremente. Um moço, de expressão simpática, aproximou-se de nós e, depois de nos saudar afetuosamente, observou inquieto: instrutor, ouvindo-lhe a palavra educativa e ardente, fico pensando nos enigmas da memória. Por que este esquecimento para cá da morte física? Se eu tive outras existências antes da última, cujos erros agora eu procuro reparar, por que motivo não me lembro delas? Antes de partir para o campo físico, nessa romagem, nessa viagem que me fixou o nome pelo qual hoje eu respondo, o da última vida física, eu devo ter deixado bons amigos na vida espiritual. Assim como alguém que, viajando na terra de um continente para o outro, comumente deixa no cais afeições queridas que não o esquecem. Como justificar essa amnésia, esse esquecimento, que não me permite recordar os companheiros que eu devo ter à distância? Olha que pergunta interessante, não é? Olha aqui, você que está pensando sobre isso, você já deve ter pensado nisso. Mesmo não tendo morrido ainda, né? Mesmo estando encarnado. Quando o espírito desencarna, será que ele vai recobrar de imediato todos os laços do passado? Todas as vidas passadas? Será que ele vai conseguir de imediato, no estalar de dedo, se recordar? E é verdade o que esse moço está dizendo. Ele deve ter tido outros pais, outros filhos, outros amigos e inúmeras existências, mas ele não se lembra. Como explicar isso? Da mesma maneira que aqui na Terra nós temos o limite pelo corpo físico, pelo cérebro mais denso e pela necessidade de não recordarmos com lucidez todas as coisas, para que nós possamos conviver de novo com nossos antigos adversários e fazer diferente do que havíamos feito. Aqui na Terra, o esquecimento é uma terapia, é um remédio. Mas e no plano espiritual? Já não tem mais o corpo. Como explicar isto? Pergunta o rapaz. Eu gostaria de conhecer, de lembrar os meus antigos amigos. Além destes da última existência, nos que eu errei, nos caminhos errados que eu trilhei, eu gostaria de saber onde estão os meus outros companheiros. É interessante, não é mesmo? Vamos ver o que o instrutor responde para ele. Vamos lá. Bem, ponderou o instrutor sabiamente, os espíritos que na vida física cumprem os seus deveres com exatidão, retomam pacificamente os domínios da memória. Então logo deixam o corpo de carne, reentrando em comunhão com os laços nobres e dignos que os aguardam na vida superior, para que continuem no serviço de aperfeiçoamento e de sublimação que lhes diz respeito. Porém, para nós,
Nossa, e aí o instrutor se coloca, não é? Consciências intranquilas. A morte no corpo físico não significa libertação. Nós perdemos o carro orgânico, mas prosseguimos amarrados ao pelourinho. Aquele pelourinho que na época da escravidão servia para prender os negros e castigá-los, né? Nós seguimos amarrados ao pelourinho invisível de nossas culpas. E a culpa, meu amigo, é sempre uma faixa de sombra que nos prejudica a visão, que nos eclipsa a visão. Nossas faculdades de lembranças, as faculdades mnemônicas da memória, referentes às nossas quedas morais, elas se assemelham, de certo modo, às conhecidas chapas fotográficas, as quais, se não forem convenientemente protegidas, sempre se inutilizam. O mentor fez breve pausa em suas considerações e continuou. Imaginemos a mente como sendo um lago. Se as águas se acham pacificadas e límpidas, a luz do firmamento pode retratar-se nele com segurança, com fidelidade. Mas, se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem diante do movimento das ondas móveis. Principalmente quando o lodo acumulado no fundo vem à superfície. A rigor, somos aqui, nas zonas inferiores, seres humanos muito distantes da renovação espiritual, mesmo estando desencarnados. O rapaz então escutava as informações do instrutor visivelmente surpreso e dispunha a fazer novas interrogações diante da pausa que se fizera. Porém, o instrutor, antecipando-se à sua palavra, acrescentou em tom amigo: veja a realidade em si mesmo. Apesar dos estudos aos quais agora, nesse momento, você se dedica, e apesar das sublimes esperanças que lhe ocupam agora o coração, veja só, o seu pensamento vive preso aos lugares e paisagens dos quais, pela morte, supostamente você se desvencilhou. Em pleno caminho da espiritualidade, você se identifica com as escuras lembranças que permanecem ao longe no seu tempo. O lar, a família, os compromissos imperfeitamente solucionados. Tudo isso, meu amigo, é peso, é lastro, inclinando sua mente para o mundo físico, onde nossos débitos pedem sacrifício e pagamento. E assim, muito tocado, o rapaz respondeu: ai, é verdade, disse o moço. Porém, o instrutor prosseguiu: debaixo da hipnose, nossa memória pode regredir e recuperar-se por alguns momentos, quando nós nos levamos a esses estados usando a hipnose. Isso, porém, é um fenômeno de compulsão, de imposição. E em tudo convém satisfazer a sabedoria da natureza. Libertemos o espelho da mente que jaz sob a lama do arrependimento, do remorso e da culpa. E esse espelho divino refletirá o sol com todo o esplendor de sua pureza. É a mente que está contaminada. Vamos libertar isto. Druso ia continuar, mas a chegada de um colaborador impeliu-nos à conclusão do assunto. E aqui nós terminamos o capítulo 2 e nos preparamos para o terceiro capítulo, que vem a ser a intervenção na memória. A intervenção na memória. Vamos depois falar sobre isso. Mas aqui nós vamos ver
algumas coisas interessantes. Depois de ter explicado com toda clareza no capítulo 2 que acabamos de ler, nós vimos que a preleção do ministro ou do instrutor foi seguida por algumas interrupções. Primeiro de uma velhinha, que vem falar do filho. Olha só que interessante. Ela diz: instrutor, me perdoe a intromissão. Quando é que eu vou partir para a terra para ajudar meu filho? Ele parece muito intransigente, intratável. Ele não percebe a miséria moral em que ele está. Para mim, ele não é um inimigo, é meu filho que eu amo tanto. Eu gostaria muito de poder ajudá-lo. Esse foi o pedido da velhinha. Mas veja só, até ali, até nesse ambiente onde as coisas estão sendo nítidas, a velhinha não pede as coisas como deve. Já notou isso? Porque o que aconteceu? O filho está sofrendo. Ele está padecendo. Mas não é porque ele é mau. O filho está sofrendo porque ela, a mãe, que era uma mulher rica na última encarnação, que tinha muito recurso e abundância, ela criou o rapaz como se o rapaz fosse um príncipe, um barão, que ele tivesse todos os direitos, que ele não precisasse fazer nada. Ou seja, ela não diz ao instrutor, apesar do instrutor saber, que ela é que precisa se recompor. Ela quer ajudar o filho, como se ela fosse a salvadora do garoto. E realmente, ela vai ter que fazer isso. Mas você vê como, até mesmo para expor nossas mazelas, nós temos dificuldade de assumir nossos erros. Ela não disse: instrutor, eu fiz tanta bobagem quando eu criei esse menino, agora eu estou sofrendo por minha culpa. Mas eu gostaria de ajudá-lo e eu preciso me ajudar. O senhor sabe quando vai chegar a vez de eu poder retomar um corpo físico? Não, ela diz: o Paulo não me vê, não me escuta. Eu sempre que posso vou visitá-lo nas trevas. Ele está lá porque você enfiou ele lá, sua louca. Convencida. Essa mulher que na terra, como estão cheias de homens e mulheres assim, achando que são mais importantes do que os outros porque têm abundância de dinheiro, de conforto, e não se preocupa com a espiritualidade, não se preocupa com os valores da alma, depois passam por isso. E como é que ela vai ter que resgatar isso? Porque aí ele conta. Depois que ela se afasta, veja o que ele disse. Porque ninguém consegue esconder a verdade. Sim, respondeu ele reticencioso para a mulher. Sim. O amor é a força divina que nós frequentemente aviltamos. Olha aí o conselho dele, tá vendo? Ele está jogando diretamente na cara da mulher o que é que ela fez. Nós tomamos o amor de forma pura e simples da vida com que o Senhor nos criou. Deus nos criou esta vida amorosa. E com ela, inventamos o ódio e o desequilíbrio, a crueldade e o remorso, que certamente nos prendem indefinidamente nas sombras. Nós estamos nas sombras porque nós aviltamos o amor. Quase sempre é mais pelo amor que nos enredamos em pungentes labirintos no tocante à lei. É o amor mal entendido, o amor mal interpretado, mal conduzido. Esperamos, disse ele para a mulher, que você possa se reunir em breve ao seu rapaz, na valiosa ação de resgate. Por aquilo que nós estamos observando nele, ele não vai demorar muito tempo nesses limites, nessas limitações em que ele ainda está. Vamos ter serenidade e confiança, diz o ministro, ou o instrutor, aliás.
Aí a moça fica assim, né? A senhorinha fica agradecida. Aí ela se afasta. Aí ele conta a história. Porque, ó, se o instrutor não fosse um pouquinho fofoqueiro, se ele não gostasse de contar o que está acontecendo, na verdade, não é fofoca por maldade, é para a gente aprender. Se ele não contasse para o André Luiz e para o Hilário quem que era aquela velhinha, a gente não ia saber. A gente acha, nossa, coitadinha dessa mãe que quer tanto salvar seu filhinho. Ai, por que ela está assim? E por que um instrutor falou assim, tão duro com ela? Oh. Olha o que ele vai contar para nós agora nos bastidores. Vamos voltar ao texto aí. Ó. Nossa irmã possui excelentes qualidades morais, mas ela não soube orientar o sentimento materno para com o filho, que agora está nas sombras. Ela inoculou no seu filho ideias de uma superioridade doentia que ficaram cristalizadas na mente do moço, favorecendo os seus acessos de rebeldia e de brutalidade. Eu sou bom, eu sou o melhor, todo mundo é meu empregado, ninguém sabe fazer nada, é tudo uns burros. É, violência, convencimento, nariz empinado. Você se lembra que nós comentamos, e principalmente isso foi comentado no programa anterior, que o aluno tem que ser bom aluno em todas as matérias? Que não adianta ser um excelente aluno de biologia e um péssimo aluno em matemática. Ele vai ser reprovado. Ele pode ser muito referência para os seus colegas em determinada matéria, por ele dominar com facilidade, mas ele vai ser um zero à esquerda em outras, se ele não estudar. Da mesma forma, não é porque a gente vai fazer algumas medidas generosas em alguma área da nossa vida que os erros que nós cometemos estão apagados. Não estão, não. Essa senhorinha, volta o texto para a gente. Esta senhorinha, ele diz, essa irmã, o slide anterior, ela possui excelentes qualidades morais. Ah, ela é uma boa pessoa. Bom, quer dizer, não sei se é tão boa assim, porque ela está lá, né, na Mansão Paz, num lugar que lá não é lá muito elevado. Mas ela possui excelentes qualidades morais. Mas ela errou na maneira de tratar o seu filho. E graças a ela, o garoto acabou nas sombras também, numa situação ainda pior do que ela está agora. Repleto de rebeldia, de brutalidade. Na sequência, ele explica que ele se transformou em um ditadorzinho na sociedade em que ele viveu. E por causa disso, ele foi fisgado sem perceber pelo pântano tenebroso assim que ele morreu, que o seu corpo morreu. E a partir disso, a desventurada mãe, sentindo-se responsável pela sementeira de enganos que lhe arruinou a vida, hoje se esforça por retirá-lo do lodaçal. Está vendo? Foi rica, foi importante, achava que era dona do mundo, ensinou mal o seu filho. Quem é que sofre agora? A pobre da mãezinha. E como é que ela vai resgatar isto? Hilário pergunta. Ah, ela vai resgatar numa vida em que ela será responsável por fortalecer as fibras morais daquele rapaz. Ela amoleceu as fibras da responsabilidade dele no excesso de reconforto. Mas ela vai voltar à reencarnação em que condições? Em uma condição de extrema pobreza. Vai reencarnar em um círculo paupérrimo, recebendo aí, quando já tiver atingido a idade madura para a procriação, o filho que ela própria complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica. Agora vai ser filho de uma miserável. E ele, que estava acostumado a ser o manda-chuva, agora vai ficar passando por todas as dificuldades. Está vendo como funciona? Mas você percebeu que a mulher não disse que ela tinha culpa no cartório. Ela só foi perguntar, quando é que eu vou nascer de novo para resgatar o meu filho? Está sofrendo muito. Então nós percebemos com
estas intervenções, como o ser humano tem dificuldade de assumir, pelo menos de assumir para si mesmo, seus próprios problemas, suas próprias deficiências. Nós conhecemos pessoas que se encantam afetivamente por outras e que, quando não são aceitos, quando não são correspondidos, ficam ofendidos e começam a tratar mal. Começam a achar ruim, começam a deixar aquelas pessoas assim, ou humilhar, ou não quero saber mais. Não é estranho, não? Antes estava bajulando, queria conquistar. Agora que levou fora, é o demônio encarnado. Por que essas pessoas não se analisam? Por que elas não se olham? Por que elas não têm um pouco de maturidade? Porque elas não se conhecem, elas fingem que são uma coisa que não são. E você fazer uma anamnese, você fazer uma pesquisa em você mesmo, você chegar lá no profundo de si próprio e dizer, nossa, que pisada na bola que eu fiz, não é? Ai, que isso dói. Nós todos somos quase santos. Mas de repente você perceber que tem um monte de remendo na sua túnica, que a sua túnica está toda podre. Ainda eu não sou tão santo assim. É isso que faz sofrer. E é por isso que as pessoas se iludem, que elas se enganam, que elas acham que elas são boazinhas e que elas não são compreendidas. E que, como é fácil pôr a culpa nos outros, então é melhor do que a pessoa dizer, não, eu sou chato mesmo, ou eu sou muito melindrável, ou eu sou cheio de orgulhos, sou cheio de invejas. Isso é fácil da gente empurrar para as outras pessoas, para dizer, eu sou o bom e ninguém me compreende. É o que nós estamos vendo nessas intervenções. Depois vem quem? Depois vem o velhinho. Faz 20 anos que eu estou aqui carregando o peso de gente demente para um lado e para o outro. Quando é que eu vou descansar? Puxa vida! Você vai falar com um instrutor que faz 50 anos que está trabalhando ali sem reclamar. Está mantendo a instituição com todo o seu devotamento e você vai reclamar que faz 20 que você está ali fazendo um dos serviços que são os mais difíceis, mas também os menos importantes. Ao invés de dizer, graças a Deus, estou trabalhando, estou trazendo outros seres para cá, para serem ajudados. Que alegria eu poder resgatar essas pessoas. Eu me desgasto, mas eu me recomponho com a felicidade que elas podem ter a partir de então. Não. Eu estou querendo sossego, eu quero chegar em casa, dormir um pouquinho. Quero que minha mulher fique fazendo cafuné na minha cabeça. Vai tomar então umas férias. Vai renascer para não fazer nada. É isso? Quando, na verdade, a reencarnação é um chamamento ao trabalho, é um chamamento à elevação. Então, vejam só, como são conceitos adulterados, os que muitas vezes fazem a nossa razão perder o rumo e achar que estamos com todos os motivos para nos considerarmos certos, quando, na verdade, não estamos. Como é o caso do terceiro, que vai falar, Senhor, por que eu não lembro de ninguém? Por que eu não consigo recordar os que estão no passado, antes dessa última encarnação que eu tive? Por que a gente morre e ao invés de recuperar toda a memória, a gente não recupera? Ora, os que recuperam toda a memória são os que viveram de forma clara, de forma límpida. Os que não entulharam a memória com culpas, com remorsos, com coisas erradas. Esses podem recuperá-la de forma cristalina. Mas quando a gente vem para o lado de cá, diz o instrutor, e a nossa memória está entulhada de coisas que ficaram lá para trás mal resolvidas, a gente não consegue. Nossa memória fica como se fosse aquele lago que fica revolto, com as águas revoltas, com o lodo que está embaixo vindo à superfície, que não consegue captar a luz das estrelas, a da lua e refletir com nitidez, porque a superfície está toda irregular, está toda movida, agitada. E ele diz, você mesmo, ao invés de você se preocupar em ir para frente, você está preso das coisas que aconteceram na sua família, dos seus trabalhos não resolvidos, dos problemas que ficaram na terra.
Então, veja, o peso daquilo que você não fez continua te prendendo àquilo que realmente deveria ter sido feito e você agora precisa se sentir invocado a voltar para dar continuidade. Isso dificulta a memória, a recuperar aquilo que você já foi. E o moço, todo compungido, diz: não, é verdade isso mesmo. Estas são lições que servem para todos nós. Não vamos esperar chegar do outro lado para irmos assumir nossos defeitos ou fingir que não fomos nós, para que alguém depois cochiche com o outro assim: tá vendo? Ele veio falar isso, mas foi ele que tomou todas as pingas, foi ele que traiu todos os compromissos, foi ele que falou mal do seu colega de trabalho e o cara perdeu o emprego, foi ele que... Não. Puxa vida, né? Que vergonha. Todo mundo sabendo quem foi você e você achando que foi o Deus. Vamos parar com isso antes. Vamos começar a fazer as coisas direito. Vamos ser autênticos conosco mesmo. Vamos parar de interpretar a atitude dos outros como se fosse uma ofensa para nós, quando na verdade é a nossa falta de comportamento correto que representa uma ofensa para a lei do universo. E assim nós teremos menos decepções quando a gente chegar do outro lado. Bacana, não? Um capítulo maravilhoso que deve fazer um peso na nossa consciência ao avaliarmos aquilo que nós temos sido e como temos vivido. Na próxima semana eu espero você para o capítulo 3, a intervenção na memória. Como será isso, não é? Ação e reação. Vamos ver o que tem a memória a ver com isto e o que fazer, nesse capítulo para justificar a palavra intervenção. Mas isso vai ser na próxima semana. Obrigado pelas suas palavras, pelos seus e-mails. Compartilhe o nosso programa, envie para os seus amigos, fale para eles: você está perdendo o livro Ação e Reação, já está no capítulo, indo para o capítulo 3. Entra lá e assiste, sem falar dos outros 8 livros, todos eles de graça, no nosso canal do Espiritismo, ou melhor, do Espírito da Letra. Eu espero você na próxima semana. Leia já o capítulo antes e a gente vai se encontrar aqui com André Luiz, Druso e Hilário, nos ensinando muita coisa. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Até o próximo programa, O Espírito da Letra, e muita paz.